Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 14, do versículo 10 ao 26. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei refeição da Páscoa com os meus discípulos. Ele os levará à sala grande no andar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo na mesa, na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, o agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até que aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Hoje, eu venho aqui através deste contexto, esse contexto religioso, esse contexto histórico, o marco da nossa salvação, onde Jesus ele participou da última ceia, onde as Escrituras relatam que Judas estava se preparando para trair Jesus. Hoje eu quero convidar você, que muitas das vezes deve ter ouvido essa história, a última ceia de Jesus. Quero convidar você que talvez nem conheça de uma maneira mais profunda o que realmente aconteceu nessa ceia. Hoje, a intenção desse contexto é que a gente perceba o quanto Deus tem controle sobre todas as coisas. Se a gente analisar todas as situações, enquanto Judas estava ali se preparando para trair Jesus, né? Ele estava ali com outras pessoas preparando situações para vender Jesus por dinheiro. Jesus estava dando ordem aos seus discípulos para preparar a última ceia, onde Jesus orientou eles que procurassem uma pessoa, e Jesus já havia planejado tudo. Olha, mesmo que Jesus ele estivesse inocente, ele já sabia de todas as coisas. E mesmo que Jesus fosse inocente, a gente percebe que Judas ele caminhou com Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele viveu com Jesus. Mas mesmo Jesus fazendo o melhor para Judas e estando inocente, Judas estava planejando trair Jesus por dinheiro. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você, junto comigo hoje, perceba quantos de nós nessa geração estamos assim também, envaidecidos pelos tesouros da terra. Muitas das vezes nós trocamos Jesus, trocamos a salvação pelo dinheiro. E nós não percebemos porque nos enganamos na
ideia de que precisamos, de que necessitamos. E de fato, muitas das vezes nós necessitamos, mas nós não percebemos que estamos tão cegados pela vaidade, pelo status, pelo excesso de idolatria ao dinheiro, que nós dedicamos muito tempo e energia por isso. Olha, se nós formos olhar para Judas, muitos de nós vamos julgar Judas, vamos condená-lo como traidor, aquele que trocou Jesus por dinheiro. Mas quantas das vezes nós agimos como Judas? Não da mesma maneira, mas dedicando muitas das vezes o tempo que seria o nosso Senhor e Salvador ao dinheiro, ao status, à vaidade. Quantas das vezes nós abdicamos de estar na presença de Deus porque estamos cansados, porque passamos todo o nosso tempo correndo atrás de dinheiro. Olha, eu não estou aqui como alguém que julga o comportamento de ninguém, tampouco quero nos comparar a Judas, mas quero trazer uma reflexão de uma maneira mais profunda para os nossos corações. Eu quero que você entenda que nós não devemos trocar Jesus por dinheiro. Nós não devemos abrir mão da salvação, do amor e de tudo que Deus nos dá por dinheiro. Olha, Deus ele tem controle de todas as coisas e ele tem propósito em todas as coisas. Às vezes nós não entendemos as situações. Eu não quero fugir do contexto. Vamos voltar aqui para o contexto da última ceia. Jesus ele preparou tudo, ele já tinha controle sobre tudo, ele já sabia de tudo. Quando ele mandou seus discípulos preparar a ceia, quando ele mandou seus discípulos irem até Jerusalém, encontrar com um homem que levaria eles até o local onde seria feita a última ceia, Jesus já sabia de todas as coisas. Judas já estava ali se preparando para trair Jesus, ele estava procurando uma oportunidade para trair Jesus. Enquanto Jesus, ele preparou a ceia e ao se encontrar com esses discípulos nessa mesa, ele disse, um de vocês vai me trair, porque ele já estava ciente do que ia acontecer. Mas ele continuou caminhando dentro do propósito. Olha, muitas das vezes nós não conseguimos imitar a Jesus, não conseguimos continuar dentro do propósito, porque sabemos que as coisas não estão exatamente do jeito que nós queremos. Olha, meu irmão e minha irmã, eu mesma me coloco nessa posição, porque muitas das vezes eu fiquei tão entristecida com determinadas circunstâncias que não estavam fluindo do jeito que eu queria, que eu acabei me afastando do propósito de Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós nos afastamos do propósito de Deus porque as coisas não são exatamente como nós queremos. Mas imagine Jesus. Se Jesus sentado à mesa, sabendo que ali teria alguém que o traía, que o levaria a sentir as profundas e piores dores, ele falasse, não, eu não me sentarei à mesa com este, eu não vou ceiar, eu não me entregarei como um sacrifício a este que está me traindo, a estes que estão na mesa. Mas Jesus não fez assim. Jesus continuou no propósito, porque ele sabia que todas as coisas contribuiriam para o nosso bem. Jesus, ele planeja as coisas de maneira estratégica, todas elas. A mensagem de hoje tem um intuito para que você entenda, não somente como um contexto histórico, não somente como um marco religioso, porque a gente sabe que toda a nossa sociedade e cultura se baseia nessa crença da última ceia, do nosso Salvador, do Senhor Jesus. Não importa quais são as religiões, a nossa cultura, ela professa a fé na última ceia, na mesa da última ceia. E se você não conhece o contexto histórico, se aprofunde um pouco mais para você entender melhor os detalhes. Mas hoje o intuito dessa mensagem é que você perceba o quanto Deus ele já estava controlando essa situação, o quanto ele já sabia que Judas trairia. Jesus sabe onde está o coração de cada um de nós, ele sabe por que cada um de nós agimos como agimos, ele sabia por que Judas ia trair. E muitas das vezes nós também o traímos porque dedicamos nosso tempo a idolatrar o dinheiro, porque queremos mais daquilo que nem precisamos. Olha, Jesus ele não é surpreendido com os nossos erros, Jesus não foi surpreendido com o erro de Judas, mas olha, ele usa até o mal para fazer o bem. Nesse contexto, a traição de Judas foi necessária, ela foi até planejada para que Jesus fosse entregue como um sacrifício para pagar os nossos pecados. Tudo isso já estava escrito. Jesus mesmo disse aqui no versículo 19, ele disse, 19 não, perdão, acho que era no 17, ele disse para os 12, olha, já estava escrito que tudo isso aconteceria, que eu seria entregue para salvar vocês, em sacrifício de salvação a vocês. Então, meu irmão e minha irmã, é muito importante que a gente reconheça o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas agem com incredulidade e não consideram essa mensagem como algo importante.
Sabe, elas olham de uma maneira muito distante, como se fosse um contexto histórico. Tantas outras acreditam que esse é apenas um relato religioso e não entendem que a última ceia é um marco que muda as nossas vidas até hoje. Até hoje, todos nós somos resgatados pelo sacrifício de Jesus. Quantas pessoas passaram por inúmeras situações dolorosas e ainda se encontram no fundo do poço, pessoas que estão sendo destruídas pelo pecado, pelo maligno, pelo inimigo de nossas almas, mas aí Jesus vem para salvar essas pessoas, estende a mão, traz mensagens, traz pessoas, movimenta as peças, cria planejamentos para alcançar aqueles que estão no fundo do poço, que estão abatidos, que estão, sabe, enfermos sendo destruídos. E tudo isso veio através do sacrifício de Jesus, da última ceia. Muitas pessoas ainda não entendem que estão recebendo essa mensagem, sendo resgatadas pelo amor de Jesus, pelo que ele fez lá no último dia, na última ceia. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo que é necessário que nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus de maneira correta, que a gente não negligencie a nossa fé, achando que isso é só um contexto religioso. Perceba que nesse contexto fica muito claro para a gente que aquele que fez o mal, que foi Judas, ele colheu o mal. Se você continuar lendo, você vai ver o que aconteceu com Judas. Judas, ele plantou o mal e colheu o mal. E nesse contexto, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. A última ceia, ela marcou o cálice da nova aliança, que foi o sangue que Jesus derramou em sacrifício de todos nós, o sacrifício da minha vida e da sua vida. Então que hoje nós possamos reconhecer o sacrifício de Jesus, não duvidando, não sendo como Judas, que troca o sacrifício de Jesus por dinheiro, não duvidando desse contexto que muda as nossas vidas até hoje. Faz parte da cultura, faz parte da religião, faz sim parte do contexto histórico, mas faz muito mais parte da nossa vida. Jesus hoje é um Senhor e Salvador, que se relaciona com cada um dos seus servos, com cada um de suas criaturas, mostrando para cada uma delas que aquele dia, na última ceia, ele fez um sacrifício, ele sentou à mesa com o traidor, ele foi traído e depois ele passou por inúmeras situações por amor a nós. E aí você pode dizer, Nara, eu já ouvi isso várias vezes, eu já sei, sabe mesmo? As suas atitudes diárias é como alguém que tem consideração ao sacrifício de Jesus? As decisões que você toma em sua vida são mesmo como alguém que olha para o sacrifício de Jesus e reconhece a mensagem da cruz? Você verdadeiramente reconhece o que está sendo dito agora, nesse momento, nessa mensagem? Você consegue entender o quanto nós, eu digo eu, você que está me ouvindo, estamos inseridos numa geração idólatra, que troca a salvação por vaidade, que troca o amor de Jesus pelos tesouros da terra, que troca o tempo de relacionamento com o Salvador por dinheiro. Nós não devemos agir como Judas, não devemos ignorar o contexto histórico, não devemos agir como religiosos que sabem de cor a história da última ceia, que até sabem e tomam a Santa Ceia, sabe? Tomam lá o cálice, o vinho, sabe? Tem uma comunhão com o Senhor, mas no profundo do seu coração vem negligenciando o verdadeiro valor do sacrifício. Jesus foi entregue por amor a você. E isso aqui não é da boca para fora. Talvez você, na sua rotina, nas suas preocupações, não consiga valorizar. Você está tão ocupado com as suas tarefas que você ignora a mensagem da cruz. É essa mensagem que salva você diariamente, meu irmão e minha irmã. Existem pessoas morrendo, pessoas sendo destruídas, pessoas em leitos de morte, pessoas que não alcançarão o dia de amanhã, porque não reconheceram o sacrifício de Jesus, porque não aceitaram a Jesus, porque não aceitaram a salvação de Jesus. Então que eu e você hoje possamos entender que o sacrifício de Jesus feito lá na última ceia repercute nas nossas vidas no dia de hoje, que a gente possa valorizar o sacrifício de Jesus, que a gente possa de fato reconhecer e mais do que isso, que a gente possa
tomar decisões diárias para valorizar o sacrifício de Jesus. Não troque o seu tempo por dinheiro, não troque a sua vida por dinheiro, não troque a sua vida por vaidade, mas reconheça o sacrifício de Jesus, valorize o amor de Jesus por você. Que hoje nós possamos verdadeiramente entender que essa mensagem não chegou até nós por acaso, mas que o Senhor sabe que muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele planeja nos conduzir ao erro, como conduziu a Judas. Tinha um propósito? Tinha. Deus estava sob controle? Estava. Deus usa o mal para fazer o bem? Usa. Mas o Senhor não quer que nós tomemos uma decisão que nos leve à destruição. Ele quer que nós possamos entender que o sacrifício dele foi para tirar essa carga das nossas costas, foi para nos salvar. Então que hoje nós possamos verdadeiramente tomar posse dessa mensagem, entendendo que Jesus morreu por amor a nós. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero me incluir nessa oração. Eu quero pedir ao Senhor que, em sua infinita misericórdia, Senhor, nos ajude a valorizar o seu sacrifício. Nos ajude a reconhecer o preço da salvação. Nos ajude, Senhor, a dedicar o nosso tempo e a nossa vida a Ti. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos para enxergar o que verdadeiramente tem valor. Jesus, não nos deixe gastar a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa energia e tudo que temos correndo atrás do vento, correndo atrás do dinheiro e das coisas que o ladrão rouba, que a traça destrói, mas que nós possamos buscar os tesouros dos céus, que possamos, em nome de Jesus, reconhecer o seu sacrifício, que possamos entender que isso não é uma mensagem só histórica ou religiosa, mas é um momento que marcou e marca as nossas vidas. Que a partir desse momento, Senhor, possamos nos colocar diante de Ti com os corações arrependidos por muitas das vezes que negligenciamos a salvação, que negligenciamos o seu sacrifício, que não sejamos, Senhor, como Judas, que Te trocou por dinheiro, mas que nós possamos abrir mão de tudo pelo seu amor e pelo seu sacrifício, porque o Senhor abriu mão de tudo para nos salvar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.